A guerra na Ucrânia alcançou um novo nível de tensão, com a recente ofensiva russa no Donbass demonstrando uma capacidade de avanço devastadora que está transformando profundamente o cenário do conflito. Desde a queda de Avdiivka em fevereiro deste ano, o exército russo tem exibido uma agressividade sem precedentes, expandindo seu domínio territorial com uma eficácia alarmante e rápida. Nos últimos dias, as forças russas estão avançando perigosamente em direção à estratégica cidade de Pokrovsk, uma movimentação que não apenas intensifica o conflito, mas também possui o potencial de alterar radicalmente o equilíbrio de poder na região e mudar o curso da guerra de forma significativa. O avanço do exército russo em Pokrovsk está prosseguindo com uma estratégia meticulosamente calculada e implacável. Aproveitando cada oportunidade para expandir seu território e pressionar as defesas ucranianas, as forças russas têm demonstrado uma capacidade notável de adaptação e manobra. Este cenário desesperador é uma consequência direta da invasão de Kursk, iniciada em 6 de agosto, quando a Ucrânia realocou algumas de suas principais reservas para a ofensiva. A Rússia aproveitou a oportunidade e conquistou mais de 24 localidades ao redor de Pokrovsk em poucas semanas, com resistência mínima. A operação planejada pelo general Oleksandr Syrskyi e aprovada pelo presidente Volodymyr Zelensky visava afastar as tropas russas da frente, mas a estratégia falhou em conter o avanço. O general Syrskyi admitiu que a estratégia não deu certo e que os russos não caíram na armadilha. Enquanto a Ucrânia transferia tropas para Kursk, os russos aumentaram sua força na frente de Pokrovsk, avançando rapidamente. Pokrovsk, com uma população de cerca de 60 mil habitantes, desempenha um papel estratégico crucial na infraestrutura da Ucrânia. A cidade é um ponto de confluência importante na rede ferroviária e rodoviária, conectando a região de Donetsk ao restante do país e facilitando o suporte logístico das forças ucranianas na linha de frente. A captura de Pokrovsk não apenas representaria uma perda territorial significativa, mas também implicaria a destruição da capacidade da Ucrânia de reabastecer e reforçar suas unidades no campo de batalha. A perda da cidade seria um golpe devastador, desestabilizando completamente as defesas ucranianas e prejudicando a coordenação e a eficácia das operações militares ucranianas. Diante da gravidade da situação, as autoridades ucranianas tomaram medidas drásticas para proteger a população civil. Uma evacuação em massa está em andamento, com milhares de residentes de Pokrovsk sendo deslocados através da linha de trem em um esforço desesperado para minimizar o impacto humanitário da ofensiva russa. No comando da ofensiva russa em Pokrovsk está o coronel-general Andrei Mordvichev, um veterano de guerra com um histórico notável de conquistas significativas no conflito na Ucrânia. Mordvichev foi responsável por algumas das principais vitórias russas, incluindo a queda de Mariupol e a expulsão das tropas ucranianas de Avdiivka. Sua estratégia para conquistar Pokrovsk está incluindo a coordenação de uma série de ataques precisos contra cidades vizinhas, como Mirnohrad e Hrodivka, com o objetivo de cercar Pokrovsk e cortar suas rotas de suprimento. Esse movimento visa pressionar as forças ucranianas a se renderem ou a se retirarem, aumentando ainda mais a pressão sobre a cidade. Recentemente, o exército russo capturou 1/3 de Novohrodivka, uma cidade estratégica situada ao longo da linha ferroviária essencial para a logística ucraniana. A captura rápida de Novohrodivka demonstra a eficácia da ofensiva russa e a capacidade de resposta rápida das suas forças. Em poucos dias, a cidade foi tomada completamente, evidenciando a velocidade e a agressividade do avanço russo. Na quinta-feira passada, intensos combates foram relatados nos arredores de Selidov, situada a sudeste de Pokrovsk.
A intensidade desses combates reflete a crescente pressão sobre as defesas ucranianas e o avanço constante das forças russas em direção ao cerco da cidade. Além disso, a leste de Pokrovsk, as forças russas estão avançando para Krasny Yar e Hrodivka, ameaçando cercar grandes seções da frente ucraniana ao norte, ao redor de Toretsk, e ao sul, ao redor de Kurakhove. Esse movimento estratégico está colocando em risco pontos de apoio fundamentais para os ucranianos, criando uma situação crítica que pode levar a um cerco ainda maior e à possível conquista total da região de Donetsk pelos russos. A magnitude do avanço russo é alarmante, com a captura de 477 quilômetros quadrados de território ucraniano apenas em agosto, marcando o maior avanço mensal desde outubro de 2022. Esse ritmo acelerado de conquista levanta preocupações significativas sobre a capacidade ucraniana de resistir e manter suas posições. A intensidade e a velocidade da ofensiva russa têm sido tão impressionantes que analistas militares ucranianos começaram a reconhecer a possibilidade de uma derrota iminente. Um comandante ucraniano de reconhecimento aéreo observou que a velocidade do avanço russo é incomparável e a falta de recursos críticos está agravando a situação. A escassez de infantaria, artilharia e drones está deixando as forças ucranianas em desvantagem significativa, enquanto os russos utilizam sua superioridade tecnológica e numérica para pressionar ainda mais. Os russos implantaram unidades poderosas de guerra eletrônica e às vezes temos que lançar 10, 12 ou 15 só para destruir um tanque, afirmou o comandante ucraniano. O cenário em Pokrovsk está se tornando cada vez mais desesperador. As trincheiras ucranianas em Novohrodivka estão praticamente vazias e a falta de recursos e pessoal está contribuindo para a rápida progressão das tropas russas. As forças ucranianas enfrentam uma desvantagem numérica alarmante, com uma proporção de 4-1 em favor dos russos. Essa desvantagem é agravada pela desorganização e pelo caos relatados entre as unidades ucranianas, que estão lutando para manter suas posições diante do avanço implacável das forças russas. A falta de recursos críticos e a necessidade de uma resposta coordenada estão colocando as forças ucranianas em uma situação precária. Utilizando pequenas unidades ligeiras móveis, o exército russo tenta chegar o mais longe possível até encontrar as resistências ucranianas. Assim que se encontram debaixo de fogo ucraniano, as tropas russas utilizam a sua superioridade de artilharia para bombardear as posições inimigas. Os comandantes ucranianos afirmam que a Rússia tem uma superioridade de 10-1 em munições de artilharia. Mas nenhuma arma é tão letal como as famosas bombas planadoras KAB-1500, capazes de destruir até mesmo algumas das posições mais fortificadas. A cidade de Pokrovsk está se fechando como um organismo que percebe sua própria destruição iminente. A ofensiva russa, marcada por sua brutalidade e eficiência, está levando o conflito a um ponto de inflexão crítico. O futuro de Pokrovsk e, possivelmente, o rumo da guerra na Ucrânia estão pendendo na balança, enquanto as forças russas continuam sua marcha implacável.